Olá, amigos, tudo bem? Quanto tempo, né? Faz tempo que eu não posto, porque eu estava estudando bastante. E, na verdade, esse vídeo é justamente a consequência desses estudos, ou seja, aquilo que eu compreendi, aquilo que eu estudei e compreendi, e eu vou compartilhar com vocês. Eu já quero adiantar o seguinte, gente. Eu não sou uma mestre, eu sou uma estudante da espiritualidade. Portanto, o que eu trago aqui não é nenhuma verdade absoluta. Eu costumo dizer que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, tudo que eu falo aqui é para mim. E para compartilhar aquilo que eu compreendi de alguns estudos, de alguns mestres de educação consciencial, Jean Van Allen, Alfredo Narras e por aí vai, né? Por quê? Porque eu acho que a forma que eu tenho de me expressar é diferente da forma que eles têm de se expressar. Talvez eu atinja um público que eles não atingiriam. Talvez, depois de me ouvirem, a forma como eu vou expressar aqui esses conhecimentos, traga curiosidade em quem assistir de ir nessas fontes e estudar e aprofundar um pouco mais. Então, é esse o objetivo. Dito isso, vamos lá falar sobre criação do universo. Eu já tenho aí alguns vídeos que eu falo da dupla fenda, da mecânica quântica, é importantíssimo para a compreensão disso. Eu falo de mônadas, tem um vídeo que eu falo de mônadas, tem vídeo que eu falo dos 7 corpos, 7 dimensões do universo. Tudo isso foi uma base para chegar aqui. E daqui ainda terão outras, eu acredito. Bom, mas vamos lá. Criação do universo. Todo mundo, quem acredita em Deus, né, obviamente, acredita que a gente vem de Deus, né? Que nós somos criaturas criadas por Deus. E faz sentido nessa lógica que eu vou expressar. Então, vamos chamar de fonte criadora, ao invés de chamar de Deus, ou de fonte divina. Né? Essa fonte divina é perfeita e lá, nesse local onde ela habita, existem consciências, aglomerado de consciências perfeitos também. Como existe a perfeição, existe o amor, enfim, existe o belo, existe também a criatividade e o livre-arbítrio. Diante desse livre-arbítrio que essa fonte divina dá a todos nós, alguns aglomerados de consciência pensaram assim, dentro da sua criatividade. Como seria não ser perfeito? Não ser 100% perfeito? E aí, eles tiveram a ideia de se fractalizar para poder experienciar não ser perfeito. Por quê? Essa experiência de não ser perfeito não poderia acontecer naquela localidade. Porque aquela localidade, aquela dimensão, aquele espaço de frequência só permite a perfeição. Então, para você experienciar a não perfeição, é uma analogia, tá, gente? Vamos supor que aqui seja 100% perfeito. Para experimentar o 99%, eu tenho que descer, eu tenho que densificar, eu tenho que me fractalizar. E lembrando aqui que fractal não é pedaço. Não é que eu tirei um pedaço, né? A consciência tirou um pedaço, não. Fractal é igual ao todo. O pedaço é igual ao todo. Então, ok. Como existe essa permissão de Deus no livre-arbítrio, esses 3 aglomerados de consciência, chamados de anciões também, ou aglomerados de consciências serafínicas, 3 grupos deles se densificaram para experimentar a não perfeição nessa frequência 99% perfeita, fazendo uma analogia. E dessas 3, depois se densificaram mais 3 e mais 3 e assim por diante. Porém, 1/3 delas se negativou. Como assim se negativou? Como assim? Existe o livre-arbítrio de experimentar o que quiser. Entende? Então, esse 1/3 que se negativou, continuou com essa pergunta, né? Aliás, não só esse 1/3, mas todos eles. Porém, esse 1/3 se negativou. Continuaram com a pergunta, bom, como seria não ser 99% perfeito e sim 98% perfeito? Aí, como seria não ser 98% e sim 97% perfeito? E com isso, eles foram se fractalizando e se densificando, entendeu? Descendo, densificando, diminuindo a frequência. E aí dá-se o nome de grupo de consciências serafínicas,
querubim, arcanjo, anjo, supermônada, mônada, superalma, são nomes, já, tá, gente? Não comparem isso aqui com serafim, anjo, de asas, não é nada disso, é só um nome daquele grupo, daquele aglomerado de consciências, daquela localidade onde tem uma determinada frequência, ok? Muito bem. Então, foram se fractalizando, então o serafim fractalizou-se em querubim, fractalizou-se em arcanjo, e foi se densificando, e cada um habitando uma localidade, tendo uma frequência numa dimensão. Percebe? Ok, e foram se densificando, até chegar nesse universo local aqui, onde nós estamos. Porque existe o universo central, existem 7 superuniversos, se fala em 9, na verdade, 8 e 9, e dentro desses superuniversos existem universos locais. Nós habitamos um universo local. E esse universo local existe uma densificação onde começa a fisicalidade. Essa fisicalidade começa aqui, na alma. Então, vamos lá. Eu tenho as mônadas, e eu tenho um vídeo falando sobre mônadas, que a gente já falou que as mônadas se fractalizaram em 12 superalmas. Cada superalma, ou eu sou, se fractalizou em 12 almas. E da alma até chegar aqui no planeta Terra, nós possuímos 7 corpos que habitam dimensões diferentes. Essa dimensão que nós estamos é a terceira dimensão, a dimensão da dualidade. Por que dualidade, Ana Paula? Vamos lá. Quando existe a fecundação, ou seja, física, né? Imediatamente é acoplado a essa fisicalidade do corpo material, biológico, 3 outros corpos, o etérico, o astral e o mental inferior. A esses 4 corpos dá-se o nome de quaternário inferior, tá? Quaternário inferior. Lembrando que nós somos fractal de alma. Nós somos fractal de almas e possuímos 7 corpos. E esses 4 corpos, como eu disse, ele é ligado à nossa vida biológica aqui na Terra. Porém, nós não somos só corpo biológico. Nós somos o quê? Fractais. Fractais de alma, que é fractal de superalma, e, consequentemente, nós somos fractais de Deus, da fonte divina. Muito bem. Como é que eu vou ligar, então, essa parte biológica, esse quaternário inferior, a essa minha fonte? E aí, para isso, nós temos 3 corpos mais sutis, que é a tríade superior, que é a alma, o búdico e o mental superior. Então, nós vamos chamar esse quaternário inferior, esses 4 corpos, mais ligados aqui à fisicalidade, à biologia, de ego. O nosso ego, ele utiliza esses 4 corpos, esse quaternário inferior, para nos comandar aqui na Terra. Porém, nós também temos um outro centro de controle, que é chamado de centelha divina, onde estão essa tríade superior, que nos lembra que nós não somos só seres biológicos, nós somos também fractais da fonte divina. Até aí, perfeito, né? Bom, você sabe que esse corpo aqui, daqui a pouco, você vai morrer, né? Morrer no sentido de, isso aqui não vai mais funcionar, é uma máquina, uma vestimenta que você está revestido. Só que você viveu aqui, sei lá, 10, 20, 30, 80, 100 anos você viveu aqui, comandados por quem? Por quem que você se permitiu comandar? Pelo ego ou pela centelha divina? Porque quando você parte, o corpo fica, mas a sua consciência vai. Se você tiver vivido comandado pelo seu ego, você vai para uma dimensão que está ligada a tudo que o ego está. O que o ego está ligado? O ego está ligado ao julgamento, à ambição, à inveja, à cobiça, à mentira. O ego está ligado a isso, né? Dessa dualidade do planeta Terra. Se você tiver vivido ligado à sua centelha divina, você, quando partir, a sua consciência vai estar vivendo numa dimensão cuja frequência é similar
a frequência do divino. Percebe? Por isso que tem muita gente que diz assim, eu estou aqui, mas eu já vivo na quinta dimensão. O Hélio Couto fala, a gente tem que entender que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então, tem muita gente que passa a vida sem pensar na morte, que a morte não existe, né? Mas nessa passagem, quando na verdade, gente, a única coisa que a gente deveria se preocupar estando aqui na Terra, e claro, usufruir o que Gaia nos dá de melhor, sem dúvida, mas passar a vida pensando em como nos aumentar a nossa frequência, como estar mais perto da centelha divina, porque nós temos agora que fazer o caminho de volta, percebe? A gente tem que subir, a gente tem que elevar, né? Tem gente que faz uso, por exemplo, de ayahuasca para atingir essas dimensões superiores. Raciocina comigo. Nada contra quem experimenta, mas vamos raciocinar comigo. Se você experimenta por diversão, só para saber como é, né? Experimentar lá, como é que é lá as outras dimensões, né? Se você faz isso e você está dominado pelo ego, você acha que você vai para onde no astral? Você vai para a região do astral que é similar à sua consciência terrena. Então isso vai te fazer subir de frequência? Não. Isso vai abrir um portal mais fácil para você estar em comunhão, em sincronicidade com esses seres que são similares à sua consciência aqui. Então, ao invés de melhorar, você se prejudica, porque você abre uma porta que facilita essa sua comunicação com seres que estão no astral, que são similares à sua frequência. Então, analisa aí como está a sua frequência, como é a sua vida aqui, para saber se você pode fazer ou não o uso da ayahuasca. Agora, se você já está no estudo de expansão de consciência, ou seja, despertou, e você vai fazer o uso da ayahuasca no local apropriado, com o xamã, realmente para ser um componente a mais do despertar, aí beleza. Agora, por curiosidade, não aconselho. Assim como os desdobramentos. Tem gente que entra em curso de desdobramentos, curso de final de semana de desdobramento, mas não fez um estudo profundo disso, por exemplo, do que vai encontrar lá. Que veja bem, gente, o que nós vemos aqui? Só a parte física. Porém, nessa parte astral, assim como a cada local aqui é uma localidade, uma frequência, uma dimensão, aqui também. E existem, gente, lê do engano quem acha que, né, a fonte divina e seus desdobramentos criaram trilhões de universos e superuniversos e tudo mais para botar a vida só aqui no planetinha Terra. Cara, assim, eu não sei nem o que dizer para quem pensa isso, né? Então, sim, existem seres extraterrestres. O que é extra? É que está fora da Terra, ok? Seres biológicos e seres não biológicos. Seres astrais. Seres completamente diferentes de nós, né? Eu não vou falar o tanto de seres que tem. Seres intraterrenos também. Para pensar. Se aqui no planeta Terra nós já somos tão diversos, tem gente alta, gente baixa, branco, amarelo, negro, e animais de todas as espécies, só que no planetinha Gaia existem tanta diversidade, você imagina no astral, em tantos planetas, em tantos universos, quantos tipos de vidas diferentes existem. E dentro desse universo local, e vocês vão entender daqui a pouco, porque dentro desse universo local existe a polaridade. Portanto, existe o positivo e o negativo, ok? Então, existem seres, não vou dizer nem bem nem mal, porque isso é um julgamento muito relativo, tá? Mas vamos botar assim, seres negativados e seres não negativados. Seres positivos e seres negativados. Entende? Então, existem seres extraterrestres, né? Seres espirituais, que são também negativados. Então, pode ser que apareça uma nave aí que esteja vindo para nos ajudar. E existem muitos nos ajudando. Os arcturianos, por exemplo, né? E existem seres que só se alimentam de nós. Se alimentam, Ana Paula? Essa palavra é forte. Se alimentam. Se alimentam da nossa energia. Se alimentam.
Ah, isso é... Nossa, que coisa horrível, Ana Paula. Tem seres que se alimentam de nós, sim. Por que horrível se você come o boi? Se você come o porco? Se você come a galinha? Parece horrível, né? Quando a gente pensa que alguém se alimenta de nós, da nossa energia, que seja, mas a gente não acha horrível a gente se alimentar? Qual é a linha que a gente está? A gente está na linha da centelha divina ou a gente está na linha do ego junto com esses caras negativos? Dessa verticalidade. Então, gente, não é questão de bem ou mal, né? É questão de estar, nesse momento, numa polaridade negativa. E aí vocês vão entender o porquê. Bem, mas antes de explicar o porquê, eu queria fazer um adendo aqui, gente. Como eu disse, não é para acreditar 100%, é só para reflexão. Eu digo isso porque quando eu tive esse conhecimento me chocou. Primeiro eu rechacei, depois eu me abri para tentar escutar e tentar ver se isso ressoava com alguma lógica, com algum sentido, tá? Então é dessa forma que eu trago para vocês, para reflexão. Vamos lá. Por exemplo, Janvar, a Ellen, ele fala que existe um ser chamado Javé, que é o criador do nosso universo local, tá? Lembra? Tem o universo central, 7 superuniversos, e dentro dos 7 superuniversos tem o universo local onde nós estamos. Então, que Javé é o criador desse universo local, que é composto de matéria e antimatéria. Então, seriam 2 universos, né, paralelos, integrados. Ele diz o seguinte: nessa fractalização que eu falei, já expliquei para vocês, né, foi fractalizando, densificando e tal. Através da criatividade eu crio e me fractalizo e desço a frequência. Nessa criação, este ser, por alguma razão, errou na sua criação. E ele caiu dentro da própria criação. E ao cair, ele foi desfragmentado do seu eu. Que lembra que o ser ele fica aqui, essa consciência de aglomerado de consciência fica aqui, e se fractaliza para experimentar uma densidade inferior, uma frequência inferior, uma dimensão inferior. Então, nisso de criar, ele caiu nessa criação dele. E ao cair, ele se separou do seu eu. E é como se fosse assim, não é exatamente isso, tá, gente? Mas só para a mente humana tentar entender. É como se ele se separasse do seu eu e o seu corpo se fragmentasse em trilhões e trilhões de pedaços e com isso, longe do seu verdadeiro eu, longe da sua fonte, apodrecesse e fosse estragando mesmo. É dessa forma que o Jean fala, né? Apodrecesse, é dessa forma que ele fala. E, na tentativa de ajudá-lo, algumas consciências desceram também, mergulharam nessa criação para tentar ajudá-lo a se reconstruir. E essa reconstrução dá-se o nome de Javé. Porém, para se reconstruir, ele necessitava de energia, de alimento, percebe? E nesse momento ele não é fonte divina, ele é negativado. Entende? Então, assim, a todo custo, custasse o que custasse, a quem custasse, ele queria se reconstruir. E ele decidiu, então, com essa criação que estamos inseridos, se utilizar de nós, da nossa energia, para a sua reconstrução. E junto dele, diversas falanges negativadas, né? Diversos seres que estão aqui, biológicos e não biológicos, astrais e extraterrestres. Por isso que eu disse para você que tem alguns negativados que estão na linha de Javé, estão em comunhão com Javé. Percebe? Javé seria o Deus do Velho Testamento, né? Um Deus vingativo, um Deus a quem a gente tem que obedecer a todo custo, em que é um toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Já repararam como isso é diferente do que Jesus veio falar?
Muito bom. E isso foi, nós vivemos esse tempo todo fornecendo energia e alimento para Javé e sua turma, digamos assim, tá bom? Por quê? Eles estabeleceram um teto, esses negativados estabeleceram um teto consciencial, ou seja, daqui você não passa, você não vai chegar à fonte. É aqui, você só vai servir para me retroalimentar, para que eu me reconstrua. E daqui você não passa, você não vai chegar, não vai voltar à verdadeira fonte, a fonte divina. Foi isso que eles fizeram. Com isso, criou-se a roda de Sansara, que é a roda do karma. Ou seja, você vem cometer um erro, você volta e comete. E como a gente esquece, existem algumas leis. Uma delas é do esquecimento para entrar aqui na Terra. O esquecimento dos contratos. Para você entrar aqui no planeta Terra, você vai ter que esquecer todas as suas vidas, quem você é. E você vai assinar alguns contratos, ou seja, algum tomar lá da cá. Então, você já deve ter ouvido falar em Nosso Lar, em Umbral. Por quê? Existem diversas cidades astrais, diversas localidades. Lembra que Jesus falava na casa de meu pai existem muitas moradas? Existem muitas moradas. E aí você fica batendo e voltando. Você vai no astral, fica numa dessas colônias, eles te convencem que você tem que voltar. Às vezes por razões realmente que existiram, outras que não. Holografias que eles inventam para você poder retornar. E com isso você não vai. Porque toda vez que você está aqui, você está dominado pelo ego. Dominado pelo ego, você erra mais. Como você não lembra do que você fez, a sua tendência é errar mais e mais e mais e mais e mais e mais. E nunca sai da roda de Sansara. O que Jesus fez? Jesus veio à Terra. Eu não vou falar da ligação de Jesus com Javé para não chocar, porque eu fiquei chocada. Talvez futuramente eu faça algum vídeo falando sobre isso, ou vocês procurem o Jean Van Allen, que ele fala sobre isso. Bom, Jesus veio à Terra e Jesus ensinou o oposto. Não, olho por olho, dente por dente, não. Vingança, não. Medo, não. Obediência, não. Amor. Só amor. Jesus deu sua cota, né, de contribuição e veio nos ensinar o amor. Ele diz, você chega ao Pai através de mim. Você chega ao Pai através do amor. Você chega ao Pai através da sua centelha divina. O que é frequência pura? O que é centelha divina? O que é fonte divina? Amor, compaixão, compreensão, bondade, paz. O que é Javé? O que são os negativados? O que é essa prisão da vida terrena? É o ego. O planeta Terra é um planeta de prisão, nós somos prisioneiros. Já existiam aqui alguns prisioneiros e com essa roda de Sansara, ninguém mais saiu. Ninguém mais saiu. E quem entra, quem vem para ajudar, quando entra esquece, quando entra assina contrato, acaba ficando. São poucos, raros os avatares que conseguem entrar para ajudar e não ficar preso. Aí você diz assim, Ana Paula, bom, foi a pergunta que eu fiz. Pô, peraí, eu estudei o espiritismo, eu sou contemporânea de Chico. Chico jamais seria conivente com Javé, jamais, tenho certeza. E aí eu obtive algumas respostas que faz todo sentido. Bom, Allan Kardec, quando veio falar do espiritismo, já foi um avanço. Veja bem, Jesus naquela época, ele não falou de mecânica quântica, ele não falou que existiam pessoas morando, né, pessoas, né, morando em vários locais. Ele disse, existem muitas moradas na casa do meu pai. Ele, entendeu? Ele falava por parábolas, ele falava o que aquelas pessoas daquela época podiam compreender. Kardec, em 1800 e tal, 1860, sei lá, falou que era possível ser compreendido, mas já foi um grande boom, porque naquele momento as pessoas que só viam a coisa terrena começaram a saber que existia um mundo espiritual e que existia uma comunicação com o mundo espiritual. Então já foi um grande avanço, entende? Chico fez 500 livros psicografando, falando das moradas, já falando da reencarnação e da bênção da reencarnação. Era o que era possível falar, entende? E é tudo o que é possível compreender. Agora a gente já está num outro momento de uma nova compreensão. Então, eu, assim, ainda estou num período de reflexão, mas muito tendente a acreditar nisso.
assim, eu acho que a gente não precisa reencarnar. Eu acho que o esquecimento não é uma benção. Se a gente lembrar desde da primeira, a gente não erraria tanto, né? Se a gente não tivesse preso num mundo de dualidade, vocês já estão no mundo de dualidade. Poxa, vai ser, e sem saber do passado, é um esforço tremendo se manter uma centelha divina. Gente, é um esforço tremendo. Nós somos nós humanos somos. E disse que Jesus, né, percebeu isso quando ele chegou aqui, que ele esteve com o avatar Jesus, né? Que a consciência dele é consciência de Sofia, né, da sabedoria, mas consciência crística. Agora, ele, ser biológico aqui, avatar, conseguiu perceber como, nossa, era difícil para a gente aqui na Terra, né? Alcançar essa plenitude, alcançar essa pureza, vivendo na dualidade, nas mazelas, na polaridade do mundo terreno, sem lembrança nenhuma, né? E com esse teto consciencial. E hoje eu confesso a vocês que, claro, conhecia Jesus, amava Jesus, sempre reverenciei Jesus, mas hoje, sabendo realmente da história dele e de Javé, que eu disse que eu não vou contar aqui, a minha admiração por Jesus, hoje eu tenho Jesus próximo de mim. Até me emociona em falar isso. Hoje eu sinto Jesus como um amigo, sabe? Enfim. Deixa eu recompor. Bom, vamos lá. Aí, eu senti uma certa desesperança quando eu soube, bom, se eu estou aqui enganada, não precisando reencarnar, presa na roda de Sansara, né? Por mais que Jesus tenha me mostrado que não precisava ficar na roda de Sansara, que bastava amar que eu chegaria ao Pai, mesmo com tudo isso, e sabendo de tudo isso, me deu uma desesperança. E, gente, então o que eu posso fazer? Estou aqui presa, prisioneira, no meu ego, dentro de um planeta que é prisão, dentro de um teto consciencial. Existe uma falange ajudando esse ser putrificado, negativo. O que eu posso fazer? E aí, eu entendi. Sabe quando vem o entendimento? Eu não sei se é esse o entendimento que vocês vão ter. Gente, é claro, foi o que Jesus falou. Quando conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que caminho? Eu sou o caminho. O que ele vem ensinar? O amor. Então, qual é o caminho para eu sair dessa prisão do ego, dessa prisão do planeta Terra, dessa negatividade? O amor. O amor. Seguir a minha centelha divina. Tentar, duras penas, dentro desse avatar aqui que é Ana Paula, vivendo no planeta Terra, que é tão, né, difícil, polaridade, tentar aqui ultrapassar o meu ego. Cada vez que eu julgar, eu cair em mim, não é julgamento, é amor. Cada vez que eu sentir inveja, não é inveja, somos todos. Gente, lembra que eu falei que as mônadas se dividem em 12 supermônadas e 12. Nós todos somos a mesma coisa. Nós todos somos fractais da mesma fonte. Então não tem que comparar, não tem que julgar, não tem que nada. E sim, detalhe, nem todos estão no mesmo período de consciência, de elevação de consciência. Né? Cada um está num degrau, vamos botar assim, porque aqui no planeta Terra é um planeta de expiações e provações, enfim. Tem vários níveis de consciência, e vários seres, e vários DNAs aqui misturados. Então, gente, se eu me melhorar, qual é o caminho? Bom, já falei que o caminho é Jesus, amar, elevar a frequência, ir pela minha centelha divina, para ir levando a frequência. Né? Esse é o caminho. Agora, eu posso fazer isso pelo outro? Não. O caminho é fazer por mim. E quando eu faço por mim, como eu sou fractal, como eu estou ligada a uma rede, ao me melhorar, ao elevar a minha frequência, eu automaticamente ajudo toda a rede. Eu ajudo todo mundo. Entende? Por isso, quando a gente diz que, gente, o caminho é olhar para dentro, o caminho é se melhorar. É por isso que como a gente está ligado numa rede,
Então, a gente se melhorando, automaticamente a gente eleva essa informação. Tudo é informação e energia, tá, gente? Tudo. Nós somos informação e energia. Então, ao me melhorar, ao elevar a minha consciência, eu levo essa informação de todo o conhecimento que eu tenho, de todo o sentimento que eu tenho, que eu sinto, todas as minhas ações, eu levo toda a minha experiência para a fonte. E com isso eu vou ajudando todos os meus fractais, entende? Toda a minha rede, toda a família de fractais a qual eu estou ligada. Então, gente, eu sei que pelo menos para mim foi, né? Foi duro ter esse conhecimento, né? Porque é quebra de paradigmas, quebra de crenças. Mas, ao mesmo tempo, foi um alívio, porque eu percebi que existe um caminho, que o caminho é o amor, que o caminho é eu tentar ultrapassar o meu ego e viver na minha centelha divina. Sei que não é fácil vivendo aqui no planeta Terra, mas sei que é possível. E o caminho só depende de mim. Olha, aí o caminho só depende de mim. Claro que nós temos mestres, guias espirituais, irmãos, fractais que já estão mais elevados que nós e voltam para nos ajudar. Fractais nossos, tá? Da nossa família. Ancestrais, nós temos tudo isso que nos ajudam. Mas o único caminho, eles só podem ajudar, mas o caminho é de dentro para fora. O caminho, primeiro eu quero conhecer. Sim, eu tenho aqui um ego que é tudo isso que você falou, Ana Paula. Então, ao reconhecer, quando eu reconheço, estou me observando, caramba, é o meu ego que está agindo. É o meu ego, é a minha parte da polaridade negativa. Não, eu não quero, é escolha. É escolha. Então, a partir desse conhecimento, escolha ser amor, escolha ser paz. Tente observar os seus pensamentos. Se o seu pensamento estiver negativo, cancela, como diz o Alicô, cancela e substitui por um positivo. É um exercício, gente. É um exercício. E não há tempo. Pelo menos eu fico pensando, eu tenho mais de 50 anos. Quanto tempo mais eu vou estar aqui na Terra? Então, cara, eu tenho pouco tempo para me transformar. E eu quero me transformar, porque eu quero voltar para a fonte. Eu quero voltar para a centelha divina. Eu não quero mais reencarnar. Eu tenho coisas... A lei do retorno continua existindo, tá, gente? A lei do retorno vale para todo o universo, em todas as localidades, em todas as dimensões, ok? Só que eu posso trabalhar na dimensão astral. Eu não preciso voltar para a Terra. Porque na Terra eu estou sujeita à polaridade, sujeita ao esquecimento, sujeita aos contratos. Fica mais difícil melhorar. Então, quando eu voltar lá para a colônia, para alguma colônia que me acolha, vou dizer gratidão pelo acolhimento, me ensine tudo que você puder me ensinar, eu quero aprender, mas eu não quero mais retornar. Porque eu quero, o caminho é para cima, não é para baixo. Me ajuda, porque em todo local vão ter ali infiltrados do negativo e vão ter positivos. Então, observe o que seu coração sente. O que seu coração sentir, siga. Se impuserem uma vida terrena, ou vida em qualquer lugar, através da culpa, não, você precisa ir para lá, porque você fica... Se está trabalhando com a culpa, é negativo. Mas eles podem te enganar e fazer uma holografia de algum ancestral seu, alguém que você ame, e aí você retorna pelo amor para ajudar. Existem seres que voltam aqui pelo amor, sem dúvida. Chico é um deles, né? Mas será que você está na elevação do Chico? Será que você está numa posição de frequência que você possa se dar ao luxo de voltar à Terra para ajudar? Você nem se ajudou. Então, primeiro se ajude. Como, Ana Paula? Vamos lá. Qual é a música que você ouve aqui? Qual é a música que você ouve? É o batidão? É o desce, desce, levanta, levanta, soca, soca, sei lá o quê? Eu tenho a ligeira impressão que isso está mais para Javé do que para Jesus. Quais são os filmes que você vê? Filme de terror, de matança? Eu acho que está mais para Javé do que para Jesus. Quais os ambientes em que você está? Em que você se dispõe a estar? Numa balada, gente bêbada, vomitando no banheiro? Eu acho que está mais para Javé do que para Jesus. Do que você se alimenta?
Você mata outros seres para comer? Eu acho que você está mais para Javé do que para Jesus. Bom, com quem você se relaciona? Os relacionamentos tóxicos, gente, eles são energia maravilhosa para Javé. Então, se você está num ambiente de fofoca, de inveja, de ciúme, enfim, de ambição desmedida, cara, é só você pensar, né? É fácil da gente identificar se a gente está mais para Javé do que para Jesus. Essa mudança vai ser para amanhã? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu estou há anos estudando isso e cada vez mais estupefada e cada vez tentando mais e cada vez percebendo como eu erro. Como eu volto a incidir no erro. Mas, gente, ter a consciência disso já é um grande passo. Por exemplo, eu sou vegana? Não sou vegana ainda, ainda como ovo. Eu sei disso, mas eu estou no caminho, entende? São caminhos. Vou dizer, eu nunca vou para uma balada, não vou. Se for para prestigiar alguma amiga, algum aniversário, eu vou. Eu gosto de dançar, adoro dançar. É o equilíbrio. É o equilíbrio e se observar. Observar se você está fazendo tudo isso que eu falei, porque realmente está esse tic-tac aí, não vou falar o nome. Gente, isso é uma perdição, é Javé puro. É governo oculto. Eu não assisto mais noticiário. Se você assiste, faz uma experiência. Pega um papel e começa a assistir no noticiário. Vê, a primeira notícia era negativa ou positiva? Você anota. A segunda era negativa ou positiva? Você vai ver que é só negativo. Se é só negativo, é de quem? É Javé ou de Jesus? Aí a gente diz, mas tem que noticiar, as pessoas têm que saber que estão acontecendo coisas negativas. E as pessoas não precisam saber que estão acontecendo coisas positivas? Quantos voluntários tem em cadeias? Quantos voluntários tem em orfanatos, em asilos? Quanta gente tem distribuindo quentinho? Por que isso não é notícia todo dia? Mas por que o mesmo crime é notícia todo dia? O mesmo tipo de crime é notícia todo dia e o mesmo tipo de benevolência não é notícia todo dia? Gente, não se conecte mais ao que é negativo. Se você vê, eu já falei isso em outros vídeos e eu vou falar de novo. Cuidado com o que você pensa. O que você pensa não é abstrato. O que você pensa está acontecendo nesta dimensão. É uma localidade, é uma frequência, é uma dimensão. Está acontecendo lá. Tudo que você está pensando, o seu corpo mental está realizando. Está acontecendo. Tudo que você sente, o seu corpo emocional, o seu corpo astral está fazendo, está acontecendo. Está plasmando, está construindo aquela energia. Entende? Então, cuidado com seus pensamentos. Quando você vira alguém cometendo alguma atrocidade, eu sei que a tristeza é normal, mas o sentido de vingança não. E tenha tristeza, tenta substituir a tristeza por oração. Nós sabemos que estão acontecendo muitas guerras nesse momento, né? Eu até já postei algumas coisas, porque eu acho que tem que alertar, mas depois eu caí em mim, cara, a minha maior ajuda é a minha oração. Emanar luz para aquele local, para aquelas pessoas. Emanar luz para mim mesmo e me melhorar. Ao me melhorar, eu melhoro toda a minha rede. Ao melhorar a minha rede, eu melhoro toda a egrégora onde o planeta Terra está. E não só o planeta Terra, mas todas as dimensões próximas. Entende? Olha, eu espero ter conseguido me expressar da forma como eu entendi. Eu espero que a partir deste meu vídeo você vá buscar outras fontes que falam mais profundamente disso. Mas eu achei que eu acho que eu tenho uma boa didática, que a partir do que eu entendo eu consigo colocar de uma forma mais simples, mas eu considero isso só um degrau, tá? É só para você captar isso aqui e buscar mais informações nas fontes, tá? Isso é o despertar da consciência. É viver melhor aqui e quando partir, ser um colaborador da centelha divina, ser um colaborador da fonte divina, da fonte verdadeira que tudo cria, né? E não dos erros que foram acontecendo na criação. Siga Jesus.
siga o amor, siga a centelha divina. E se tiver gostado, já até esqueci, não esquece, dá uma clicada aí para isso. Por que isso é importante, gente? Porque quando você clica, e quando você compartilha, e quando você comenta, o YouTube distribui para mais pessoas. E qual é o objetivo disso aqui? É que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, para que mais pessoas, ao despertar, busquem mais conhecimentos ainda nessas fontes, entendeu? Para que todo o planeta desperte o quanto antes, para que realmente esse nosso planeta, realmente ele está passando por uma transição, e parece, pelo que eu estudei, que essa reencarnação de samsara já não está sendo mais permitida aqui na Terra, né? Para que a gente possa realmente dar esse salto quântico frequencial. Então você ajuda clicando aí no gostei e compartilhando e seguindo. Um grande beijo, muita paz, muita luz no caminhar de cada um de vocês. Não esqueçam, leve isso para o coração. Todos somos um. Nós somos a fonte. Gratidão.